Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma websérie sobre transformação digital na área da saúde que a Red Fox está promovendo, com o intuito de explorar todo o processo de transformação digital na toda a cadeia de saúde no Brasil. Para começar essa série e falar um pouco sobre traçar um panorama geral e as bases daquilo que a gente vai ver nos próximos episódios, eu tenho comigo a Isabela Abreu, que é CEO e fundadora da Red Fox, que vai falar um pouquinho tanto sobre transformação digital, quanto das suas percepções que agregam mais de 10 anos de experiência na área da saúde. Tudo bem? Tudo bem. Isabela, para a gente começar esse papo, vamos estabelecer o que a gente entende hoje como transformação digital. Então, a transformação digital nada mais é do que olhar a organização como um todo, né? Revisitar os processos e, ao mesmo tempo, aplicar tecnologia nesses processos. Não necessariamente só colocar tecnologia nos processos atuais, mas muito realmente repensar a forma como ele é hoje e pensar de uma forma completamente diferente, muitas vezes até fora da caixa, para transformar aquilo de maneira digital. Muitas vezes, inclusive, mudando a cultura, então trazendo uma cultura muito mais digital para as organizações, porque só a transformação por si só, ou só a tecnologia por si só, não garante realmente uma transformação. Então, até o que a gente comenta, né, aquela transformação ela tem que vir de cima, então ela tem que ser meio que top-down, ela tem que fazer parte da estratégia da companhia, muito mais do que vir isoladamente da área de TI ou de uma área de negócio, mas realmente repensar e falar assim, o que eu quero ou como que eu quero ver a minha empresa daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. Muitas vezes a gente precisa repensar o negócio também e claro, alinhando com o novo consumidor que é digital. Isso, e esse processo, como você que trabalha muito forte na área da saúde, como é que esse processo se relaciona com essa área? Então, a saúde ainda é um ambiente, no Brasil especificamente, é um ambiente que ainda fala-se pouco sobre transformação digital se a gente comparar com outros setores, como o varejo, até serviços financeiros que vem evoluindo bastante, etc. Mas a área da saúde existe muito espaço. É claro, se a gente olhar para o mercado americano, a gente fala de uma transformação digital muito mais em medicamentos, em medical devices. E aqui no Brasil a gente fala muito ainda de como existem muitas barreiras, né? Principalmente barreiras regulatórias, né? Aqui no Brasil a gente ainda vai falar muito de transformação digital na saúde por meio da eficiência operacional. Então, melhorias no processo para aumentar a receita ou para melhorar o engajamento do paciente ou para, eventualmente, aumentar a produtividade, né? Você falou um pouquinho antes que a questão de que, diferente de outros setores que evoluem de uma forma mais escalável, né? Então, o varejo, a parte de indústria até... Por quê? Por que a saúde ela tem esses entraves? Você falou de por exemplo, que é a questão da legislação. Sim. Né? Isso faz sentido? Quais são as diferenças, né, entre o processo de transformação digital na saúde de outros setores aqui no Brasil? Então, novamente, a saúde, o ambiente regulatório dela é muito forte. Então, qualquer mudança que seja feita, ela precisa de uma série de aprovações que não necessariamente no varejo ou no financeiro, nos serviços financeiros até tem bastante regulamentação. No varejo, menos, né? Mas em saúde a gente fala de vidas. Então, de pessoas. Então, realmente tem que ter um ambiente regulatório forte. Então, é o caso da telemedicina, que foi aprovada pela CFM, né? E voltaram atrás. Então, discute-se bastante o quanto a telemedicina ou a teleconsulta ela pode impactar na medicina a ponto de gerar perdas de vida. Então, de gerar muitas mortes ou mais em função do processo. Mas esse é um ponto isolado que eu acho que faz sentido em determinada parte, precisa de uma série de discussões ainda de evolução, mas de maneira geral, falando da eficiência operacional, é factível sim implementar, desde, claro, que com cuidado para que não afete as vidas e não envolva morte de paciente, etc. A gente até, você comentou antes, né, a gente traçou então qual que é o panorama do que a gente entende como transformação digital, falou um pouquinho sobre como esse processo se relaciona, né, mas nós somos do setor de tecnologia, né? Como é que você enxerga o pessoal do setor de saúde, ou seja, quem está lá dentro? Qual que é o nível de maturidade que essas pessoas têm, que esses profissionais têm sobre o processo de transformação digital?
Então, eu acho que de maneira geral, não só na saúde, né? Se a gente olhar grandes corporações hoje em dia, nem todas as empresas, por mais influentes ou por maior que elas sejam, não necessariamente elas já participam desse processo de transformação digital. E, novamente, a transformação digital ela começa através da cultura das organizações. Então, grande parte dessas empresas grandes e que já estão há muitos anos no mercado, dificilmente elas hoje têm essa cultura. A gente tem um case, né, nosso, de uma grande empresa do setor da saúde e que hoje ela mudou efetivamente totalmente a cultura baseada em transformação digital e pensando digitalmente. Então ela tem uma curva de maturidade realmente muito acima, inclusive, né, com relação a outros segmentos, mas muito em função do que ela acreditou e como ela traçou o que ela traçou como estratégia de longo prazo e onde ela quer se posicionar e tudo mais. Então esse é um ponto importante dentro da transformação digital. Legal. E, na sua opinião, quais deveriam ser as prioridades do setor quando a gente fala de transformação digital? Você falou muito que o setor está muito focado na questão da eficiência operacional, né? É o caminho certo? Não é? É preciso dar um passo para trás e pensar na questão da infraestrutura? Como é que você enxerga isso? Então, não tem uma receita de bolo em uma empresa, cabe a mesma solução para outras. É claro que depende do nível de maturidade entre elas e, é claro, infraestrutura conta bastante, porque quando a gente fala de uma mudança e uma transformação digital, a gente fala não só das pessoas e cultura, que nem eu falei, mas também dos processos. Os processos eles precisam ser mais ágeis e a empresa precisa estar preparada na questão de tecnologia, principalmente, para pensar diferente. Então, tem muitas empresas que ainda utilizam servidor e a infraestrutura local. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de processos mais ágeis. Então, a gente fala de utilizar a cloud, né, serviços na nuvem, uma maior flexibilidade dentro da TI, até mesmo de compliance, é claro, com o seu grau de risco mensurado e tudo mais, mas uma flexibilização um pouco maior, principalmente na tecnologia e na forma com que ela é implementada. Então, hoje a gente vê nas grandes empresas muitos sistemas legados. Então, como que a gente implementa uma cultura de transformação digital com novas soluções dentro de um ambiente com sistemas super legados, imensos, etc., pesados, né? Falamos então sobre o processo de transformação digital que não só o Brasil, mas o mundo enfrenta hoje, sobre como esse processo se relaciona com a área da saúde, levantamos as principais necessidades, como eles enxergam esse processo. Então, acredito que agora seja interessante a gente falar do nosso lado, como empresa de tecnologia. Você, como líder de uma empresa de tecnologia hoje, agregando a experiência que você também no setor da saúde, como você entende que deve ser a postura das empresas de tecnologia para contribuir com esse processo de transformação digital na saúde? O que a gente fala como empresa, na verdade, é que assim, a tecnologia ela não pode vir só por tecnologia. Então não adianta eu pegar um processo do jeito que ele está e aplicar tecnologia. A gente brinca que se a gente fizer isso, naturalmente a gente pode estar aumentando o problema, o tamanho do problema que a gente tem hoje. Então a ideia é realmente olhar esse processo e ver como que a gente pode fazer diferente. Então parar, pensar e falar, então como que eu posso criar esse processo de uma maneira completamente diferente, que ele aumente a produtividade, ou que ele gere algum ganho, uma melhor experiência para o cliente, ou um ganho efetivo para a organização, mas aplicando tecnologia. Porque ao aplicar tecnologia, você automaticamente ganha agilidade, você consegue automatizar os processos. Então, antigamente, áreas que você precisava de 30 pessoas, às vezes com tecnologia, ou você nem precisa de mais ninguém, né? Utilizando uma inteligência artificial, etc. Então, é isso que a gente fala, não é só aplicar tecnologia por tecnologia, mas muito olhar como que a gente pode fazer diferente aplicando tecnologia. Isso é bem interessante, porque isso falou-se muito na FutureCon de 2018, nós estamos em 2019, né? Na de 2018 falou-se muito, principalmente quando a gente fala de IoT, que as empresas de tecnologia, elas não conversavam com as outras empresas, né? Seja no setor de agropecuária, seja na indústria, e isso causava um abismo entre elas que
o setor, né, o segundo setor louco para querer fazer, ter iniciativas de IoT, iniciativas de transformação digital, mas o setor de tecnologia, mesmo com toda a evolução do setor aqui no Brasil, não tinha soluções adequadas para atender esse público. E muito do que se levantou é porque falta conversa, falta disposição de algumas empresas do setor para conversar com esses clientes, né, em como criar soluções adequadas às necessidades deles. Você acha que faz sentido essa reclamação? Você acha que as empresas elas precisam realmente entrar dentro dos seus clientes, entender como funcionam esses processos para então poder trabalhar, atendê-las adequadamente? Eu acho que sim. É claro que assim, existem soluções que one fits all. Então, assim, uma solução cabe para todo mundo, independente do segmento. Às vezes para o mesmo segmento ou para segmentos diferentes. Mas na grande maioria dos casos, realmente faz-se necessário uma customização, um entendimento real do processo e para aplicar essa tecnologia ou para desenvolver uma tecnologia que seja mais aderente para aquela organização. Não necessariamente porque eu fiz ou desenvolvi uma determinada solução para um hospital, por exemplo, significa que para um outro hospital de mesmo porte, de mesma complexidade, aquela solução vai caber como uma luva. Pode ser que o problema e a dor seja a mesma dos dois hospitais, mas eu preciso ajustar a solução para a realidade de cada uma. Até porque foi aquilo que eu comentei mais cedo. Cada uma das organizações tem um nível de maturidade diferente. E quando a gente fala de transformação digital, a maturidade das organizações ela também é medida através da cultura das pessoas. Então, qual o nível de aderência daquela população ou daquelas pessoas que fazem aquela cultura da empresa com relação à tecnologia? Então, muitas vezes, existe uma barreira natural das pessoas estarem na zona de conforto e quando a gente traz uma tecnologia, a primeira coisa é mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto para fazer diferente. E aí sempre existe uma barreira natural. A partir do momento que elas veem que a tecnologia ela veio para facilitar a vida delas e para melhorar o processo, todo mundo se abraça e vai na mesma direção, sabe? É um pouco disso. Nesse sentido, que iniciativas você vê hoje na área da saúde que você já percebe que são ações que estão no caminho certo? Então, nessa semana passada a gente foi no evento de telemedicina, né? Participamos do evento de telemedicina, a gente vê que já é um caminho meio que sem volta. Então, tem médicos, inclusive, que tiveram nesse evento e a gente, né, trocou bastante figurinha lá e que eles falam até da uberização da medicina. Não necessariamente vai acontecer nessa mesma proporção, nessa mesma velocidade, mas quando a gente fala de uberização, era o antigo negócio do táxi, né? Então, os antigos taxistas falavam, não, mas eu não vou usar a tecnologia porque eu já tenho a minha central e já recebo meu telefonema. Então, não significa que a medicina vai continuar assim do jeito que está para sempre. Então, as consultas já chegaram, então hoje já tem muito agendamento digital, outros processos também dentro da medicina já estão digitais, como é o caso da teleconsulta, com maior regulamentação, etc. Mas isso vai existir naturalmente. Então, seja agora ou daqui a 10 anos, 5, 10 anos, mas a tendência é que a tecnologia entre cada vez mais dentro da área da saúde. Isabela, muito obrigado. Como eu disse no começo, esse é só o primeiro episódio de uma série sobre transformação digital na saúde. Nesse a gente falou um pouco, traçou um panorama geral, né, da área, mas nos próximos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então a gente vai falar sobre transformação digital na área de laboratórios, na área médica, na área de distribuição de remédios, saúde pública. Então, se você gosta do tema, se é um tema que é interessante para você, acompanhe a nossa página nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E marque nos comentários quem vocês acreditam que vá se interessar, enfim, compartilhe esse conhecimento.